E aí, tudo bem? Gostaram do primeiro vídeo? Pois é, como eu disse no primeiro vídeo, aquelas coisas todas citadas, os pilares da autoestima, são muito complicados de todo mundo ter. Ninguém, eu não conheço ninguém que não tenha feito um trabalho pessoal que tenha aqueles itens todos bonitinhos, completos. Então, hoje eu vou ensinar vocês uma técnica chamada EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que se propõe a liberar, desbloquear os meridianos emocionais e com esse desbloqueio deixar que as emoções fluam. Por quê? Toda emoção negativa fica impressa no corpo da gente. E essa coisa impressa acaba por bloquear os meridianos emocionais e não deixar que as emoções fluam normalmente, fazendo com que toda vez que nos lembremos do que aconteceu ou que uma situação semelhante se apresente, a gente sinta a mesma sensação. Então, é assim, quando você era criança, seu pai ou sua mãe ou sua professora disse que você era totalmente incapaz de ser alguém na vida. Você nunca vai ser ninguém na vida, você é um burro. Isso é uma coisa comum de ter sido ouvido. E isso ficou gravado e bloqueou um dos meridianos emocionais. Então, hoje, toda vez que você necessita da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de empreendedorismo, de ser arrojado, você se lembra da frase que foi dita: você jamais vai ser alguém na vida. Então você, mesmo que tente fazer e tente enfrentar esse mal-estar que causa essa lembrança, você não consegue, porque esta lembrança passa a ser a verdade para você. E você não vai contra uma verdade que lhe foi dita na primeira infância, principalmente. Quando você tem até uns 5 anos, é que se forma o seu conceito a respeito de si mesmo. Se você não tem um bom conceito a respeito de si mesmo, você não acha que merece nenhuma dessas coisas boas da vida. Então você não merece ter dinheiro, você não merece ter amor, você não merece ter um negócio próspero, você não merece nada disso. E você não vai contradizer as pessoas que foram lá atrás importantes para você e que formaram a sua opinião a seu respeito. Então, como é que a FT vai trabalhar? A FT trabalha a partir dos meridianos de acupuntura, que foram condensados por um cara chamado Gary Craig, a partir de um estudo feito por um psicanalista chamado Roger Callahan. O Dr. Roger Callahan descobriu que vários meridianos de acupuntura serviam para desbloqueio de emoções. E não precisava ser com agulha, podia ser com as mãos. O Gary Craig fez um curso com ele e, a partir de todos os algoritmos que ele criou para desbloquear as emoções, ele sintetizou tudo em 9 pontos, que são os que nós vamos usar agora. E esses pontos, quando tocados com as mãos, fazem com que as emoções fluam naturalmente. Mas isso só acontece na presença da emoção. Ou seja, você tem que lembrar do que lhe incomoda, sentir o incômodo e aí sim, bater nos pontos e você vai sentir que as emoções vão deixando de ter o peso que tem para você. Então, vamos começar? O primeiro ponto é aqui do lado da mão. Só para constar, esse ponto se relaciona ao intestino grosso, que é onde a gente sente primeiras emoções, né? Dá uma dor de barriga, um frio na barriga. É nesse ponto aqui. Nesse ponto, a gente vai bater com 2 dedinhos e repetir uma frase que tem que conter apesar de, ou mesmo que, e terminar com eu me aceito profunda e completamente. Então vamos botar aqui uma situação imaginária que você vai fazer uma entrevista de emprego. Mas você quer tanto aquele emprego, você acha que ele é tão bom, tão melhor do que o que você tem, ou tão maravilhoso, que você não o merece. Então você já vai fazer a entrevista de emprego achando que você não vai conseguir esse emprego. Mas você vai. No meio do caminho, você já tem uma dorzinha na barriga, você já sente um enjoo, e aí você vai fazer a entrevista de emprego e não se sai bem e não consegue o emprego. Por quê? Você não achava que merecia. Então, antes de você fazer a entrevista, você faz essa rodada. Vamos lá. Batendo no ponto do karatê, que é esse ponto aqui nessa lateral da mão. Apesar de não achar que eu mereça o emprego, eu me aceito profunda e completamente.
Apesar de, quando eu penso que vou fazer a entrevista de emprego, eu sentir essa dor na barriga, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ficar com medo de fazer essa entrevista de emprego, eu me aceito profunda e completamente. Veja bem, eu te dei 3 frases diferentes, você vai usar uma só. Eu vou pegar a última. Apesar de ter medo de fazer essa entrevista de emprego, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter medo de fazer essa entrevista de emprego, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter medo de fazer essa entrevista de emprego, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter medo de fazer essa entrevista de emprego, eu me aceito profunda e completamente. O próximo ponto fica no topo da cabeça, aqui bem no cucuruto. E a gente continua batendo, mas aí falando só da emoção. Esse medo, esse medo, esse medo. Muda de ponto para o início da sobrancelha. Esse medo, esse medo, esse medo. Muda para o fim da sobrancelha. Esse medo, esse medo, esse medo. Muda para baixo do olho. Esse medo, esse medo, esse medo. Agora embaixo do nariz. Esse medo, esse medo, esse medo. Agora embaixo do queixo. Esse medo, esse medo, esse medo. Agora no início da clavícula. Esse medo, esse medo, esse medo. Por fim, embaixo da axila, que na lateral do sutiã. Esse medo, esse medo, esse medo. E volta para o topo da cabeça. Assim nós vamos fazer 3 vezes isso, passando uma vez na mão, uma vez no alto da cabeça, anda, volta para o alto da cabeça, anda, volta para o alto da cabeça, anda, acabou. Acabou, você respira bem fundo e esvazia o pulmão de uma vez só. E aí, tenta pensar de novo na sua entrevista de emprego. Você ainda está com medo? Você ainda está com tanto medo? Você tem o mesmo medo que tinha quando começou? Vamos fazer de novo? Começa tudo outra vez. Não, diminuiu. Eu quase não sinto mais medo nenhum. Ótimo. É essa a intenção da rodada de EFT. Do mesmo modo que nós fizemos para o medo da sua entrevista de emprego, você vai fazer para qualquer outra coisa. Você vai fazer para procrastinação, você vai fazer para um trauma. Apesar de eu achar que meu pai foi injusto quando me deu aquela surra, eu me aceito profunda e completamente. É uma possibilidade. Serve para desbloquear qualquer trauma. Funciona melhor com coisas menores, como a entrevista de emprego. Menor. Apesar de eu achar que meu pai foi injusto, pequeno. Meu pai era injusto comigo, grande demais. Tem que ser uma coisa menorzinha. Percebe? E é assim que a EFT funciona. Eu espero que com essa rodada que eu te ensinei, você seja capaz de se auto-aplicar a EFT e de conseguir algum benefício para você. Dentro de 3 dias, eu vou te mandar por e-mail um manualzinho de EFT que tem mais explicado tudo isso que eu falei, porque senão o vídeo fica longo demais, e você vai conseguir aplicar isso para mais coisas na sua vida. Tá? Nos vemos lá. Para terminar o vídeo, eu vou fazer uma rodada de EFT sem que eu fale nada. Eu apenas vou bater nos pontos para que você os acompanhe, para você fazer a sua frase, ok? Então vamos lá. Começando. Apesar de, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Início da sobrancelha. Fim da sobrancelha. Embaixo do olho. Embaixo do nariz.
embaixo do queixo, no osso da clavícula, embaixo da axila. Só uma coisa que eu esqueci. Se você não está inscrito na minha lista de e-mail, mande um e-mail para ftequilibrio@gmail.com com o seu e-mail para receber o manual que eu falei. Ok? Obrigada e até logo.